Sejam bem-vindos ao Podped. Ela é a Gabi, eu sou a Linelli e essa é a sua nova rede de apoio. Olá, mamães, sejam bem-vindas. Hoje nós temos um convidado muito especial. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E a gente queria que você se apresentasse para quem não te conhece, explicar um pouquinho do que você faz. Tá certo. Obrigado vocês pelo convite, na verdade. Eu já acompanhava há um tempinho nas redes sociais e estava até ansioso de talvez um dia eu poder vir aqui falar um pouquinho. Ah, que Ai, que legal. bom. Obrigado pelo convite mesmo. Bom, meu nome é Daniel, eu sou fisioterapeuta, tá? Formado pela Unesp, de Presidente Prudente, e trabalho com osteopatia, principalmente na área pediátrica. Então, primeiro eu fiz a formação de fisioterapia, depois a formação em osteopatia. São mais 4 a 5 anos, dependendo da escola. E agora estou fazendo uma formação também em pediatria e eu já fiz alguns cursos voltados para a área pediátrica. Parte de amamentação, parte de torcicolo, de assimetria craniana, que eu acabo recebendo muito no consultório. E tem muita gente que não sabe o que é osteopatia, ou principalmente na área pediátrica, que é o que acaba tendo muita dúvida. E tentando resumir bem, assim, a osteopatia ela é uma ciência, na verdade, que utiliza das mãos, ou de recursos manuais, para avaliar e tratar disfunções ao longo do corpo que estejam atrapalhando ele funcionar corretamente. E a partir do momento que a gente consegue corrigir essas alterações, a gente dá mais condições para o corpo funcionar, acreditando que ele consegue se regular sozinho e, de vez em quando, ele tem alguns empecilhos ou obstáculos que atrapalham esse processo. E, basicamente, a osteopatia faz isso. A gente tenta abordar isso e também entender um pouco o ambiente ou os hábitos do paciente para saber se isso pode também interferir ou não no processo de tratamento. E como que a osteopatia pediátrica ajuda na questão dos bebês? Que a gente vê que bastante mãe que acaba te procurando, né? É. Como que isso influencia? Como que isso pode ajudar os Assim, bebês? o bebê ele é um serzinho muito sensível, né, em uma estrutura muito imatura, tanto a parte óssea, a parte muscular, a própria fisiologia como um todo do bebê é bem imatura. Então, durante a formação dele dentro do útero, ele sofre várias pressões, compressões, enquanto está dentro do útero. E dependendo da postura da mãe, dos hábitos, da alimentação, a própria questão de espaço ali dentro, às vezes tem um útero muito pequeno para um bebê grande, ou a mãe tem histórico de cirurgias, esse espaço pode ficar um pouquinho apertado. E além desses problemas relacionados à gestação, o parto em si também pode ser traumático para o bebê. Não simplesmente a via de parto, mas como tudo isso ocorreu. Se foi demorado, se foi instrumentado, se demorou muito. Às vezes falam também de um parto muito rápido e não ser tão interessante para a fisiologia do bebê. E a gente consegue, às vezes, colhendo esse histórico todo, e através de alguns toques e testes de mobilidade dos tecidos, identificar algumas alterações no corpo do bebê que podem justificar as queixas ou que ainda não se manifestarem em queixas também. E aí a gente acaba atuando de uma forma preventiva e também na questão de orientar os pais. Porque tem muitas questões relacionadas a posicionamento, a hora de dormir, como amamentar, como carregar o bebê, que podem influenciar também em alguns probleminhas que aparecem depois de algumas semanas. Tem bebês que às vezes já chegam com queixas imediatas ao parto, pós-parto, e também que chegam depois de algumas semanas de vida, quando os pais começam a observar os hábitos do bebê, como a amamentação, o sono, a digestão. E muitas vezes isso já está relacionado ao parto ou à gestação. Então a gente também tem que olhar para o bebê e um pouquinho para a mãe também, porque na verdade por um bom tempo é uma dupla quase que inseparável, né? Sim. Então a gente acaba olhando tudo isso para poder tratar um bebê. E quando que é o ideal para levar por uma primeira consulta? Tem que ter alguma queixa ou nasceu, já pode levar? Não, já pode levar. O ideal seria se pudesse fazer alguma avaliação, não precisaria ser necessariamente já na maternidade, apesar de muitos países, principalmente na Europa, fazerem isso, ter um osteopata dentro da maternidade para avaliar. Mas a gente sabe que é um processo assim muito desgastante para o bebê, logo que ele nasce, e para os pais como um todo, né? Foi um desgastante o parto, a rotina é bem bagunçada, tem que se adaptar a essa nova vida. Então, se não tem queixa, dá para esperar umas 3, 4 semanas até para se adaptar e também poder observar o bebê. Agora, se você tem um histórico de uma gestação complicada, gestação gemelar, bebês que tiveram algum sofrimento durante a gestação, parto complicado, ou que teve algum comprometimento logo após o parto, aí é interessante trazer o quanto antes para a gente poder avaliar como a gente pode ajudar, se é que pode. Às vezes é importante passar por um pediatra ou ortopedista pediátrico, pneumo, cardio, enfim, dependendo do problema, para depois passar com a osteopatia. Às vezes precisa de um auxílio aí de um especialista em conjunto, né? Para Por atuar. exemplo, tem alguns bebês que eu já atendi que
tiveram problemas respiratórios, e aí primeiro fez um acompanhamento com a pneumopediatra, e aí depois que ela falou, olha, já não tem risco, o bebê já não está em sofrimento, agora é interessante a abordagem. Porque para um recém-nascido, só de estar vivo e acordado já gasta muita energia. Sim. E a gente não quer que ele gaste em excesso. Então, a gente só vai entrar quando realmente necessário e não tiverem outros procedimentos que são prioridade, como ganho de peso, melhorar de alguma doença que o bebê está passando. E a mesma coisa com o ortopedista pediátrico. Eu tenho bastante bebês que usaram aquele suspensório Pavlik e dá para fazer algumas coisas no bebê enquanto ele usa, mas também depende do grau do problema. Então, às vezes, é interessante esperar passar o tratamento com suspensório para depois a gente entrar. Então, Sim. varia muito de caso para caso, mas se não tem uma queixa evidente e urgente, dá para esperar umas 3, 4 semanas até esses pais se acostumarem com o bebê e observarem o dia a dia também. E a osteopatia ajuda no refluxo? Aquele bebê que tem bastante refluxo, que a mãe já não sabe mais o que fazer, já foi no pediatra e está ali apavorada. Pode ajudar. A gente sempre fala assim, lógico que todo mundo me pergunta sempre de cólica, de refluxo, de torcicolo, a gente trata o bebê. E aí as alterações que a gente encontra podem ou não justificar a queixa. É lógico que quando chega um problema de refluxo, de cólica, de torcicolo, a gente tem o hábito de olhar determinadas partes do corpo que podem justificar. Mas o refluxo, muitas vezes, assim como a cólica, não é unifatorial. Tem vários fatores, na verdade. E a gente tem que olhar tudo isso. Então, é muito bacana porque eu tento trocar essas informações com a pediatra, com a consultora de amamentação, se tem uma nutricionista acompanhando, eu também troco, porque a gente sabe que tem um fator alimentar muito importante e que a gente tem que levar em consideração, mas pode ajudar sim, porque tem alguns refluxos, principalmente aquele que é considerado fisiológico ou refluxo oculto, que muitas vezes passa batido, que tem algumas tensões no corpo do bebê que podem justificar, principalmente na região torácica, na base do crânio, que saem nervos que se relacionam com as vísceras abdominais e podem favorecer uma sensibilidade maior do estômago e isso levar a mais episódios de refluxo, ou então um refluxo que até é considerado fisiológico, mas ele acontece com muita frequência e a gente observa que não tem relação com o fluxo de leite da mãe, com a pega, com o posicionamento, não tem a ver com o fato do bebê ter deitado rápido. Então, você percebe que não está batendo com o que seria considerado fisiológico. E aí, nesses casos, a gente pode ajudar com a osteopatia, mas ainda assim a gente tem que explorar outros fatores para ter um tratamento realmente efetivo. Não é que ela vai resolver tudo, mas é uma ferramenta muito bacana para complementar outros tratamentos ou pelo menos ajudar a direcionar. Auxiliar, né? Ou até mesmo avaliar e falar, olha, tem algumas alterações no seu bebê, mas não justifica o refluxo. Sim. A gente pode tratar ou pode deixar para um segundo plano se o refluxo é a principal queixa. E a osteopatia dói? Não. O bebê vai sentir dor ou não? Não, porque eu fico meio confusa, assim. Se o bebezinho vai estar deitado, só vai apertando nos pontos. A gente não aperta propriamente dito, tá? A gente vai palpar e comparar os tecidos, por exemplo, são estruturas que tem dos dois lados, a gente tenta comparar um lado com o outro. Entendi. Ou comparar durante o toque como é que está o movimento daquela região. Por exemplo, um quadril, que a gente falou do suspensório. A gente pode observar como é que está a mobilidade do quadril de um lado, de outro, dependendo do toque que eu faço, se o bebê sente algum tipo de incômodo. A gente não vai causar dor, mas tem regiões que são mais sensíveis no bebê. Por exemplo, eu atendi outro dia um bebê que teve uma luxação de clavícula. Então, qualquer toque nessa região, ou qualquer movimento do braço, ele sentia um receio. Mas não tinha dor, já tinha melhorado a luxação, estava tudo certinho. Era só uma avaliação preventiva. Mas ele tinha uma sensibilidade, então teve que trabalhar, além da estrutura local, a sensibilidade tátil do bebê. Então, a gente não causa, a gente vai avaliar tanto por meio do movimento, como do toque suave, tanto que muitas vezes avaliando e tratando parece que a gente não está fazendo quase nada. Parece uma massagem. É Eu já muito vi uns sutil. vídeos assim, o bebê fica relaxadinho. Sim, porque é uma estrutura muito sensível. E a gente mesmo, se você pegar o trapézio, por exemplo, e apertar um pouquinho mais, a gente vai sentir dor. Só que a gente sabe que é uma dor para avaliar se está tudo bem. É uma dor que a gente está tenso, então não é uma dor porque a pessoa está apertando. O bebê não tem essa percepção. Então eu posso causar um trauma no bebê, dele ficar traumatizado com o toque no local, ou ele começar a chorar na minha sessão e eu não conseguir dar continuidade. Então Entendi. é tudo muito sutil, e como é tudo muito imaturo e muito delicado, você não precisa de uma pressão muito grande para causar esse efeito. É diferente de um adulto que tem uma estrutura mais rígida, entendeu? E também você sempre, quando vai tratar um bebê, você cria um ambiente mais seguro. Então tem brinquedos, não é uma luz muito intensa, não tem barulho muito alto, no máximo é um som ambiente. Às vezes eu coloco um olhinho de lavanda naquele difusor, mas bem sutil também. Tudo para criar um ambiente seguro. E muitas vezes eu faço essa conversa inicial
com o bebê no colo da mãe ou mamando, para ele começar a ficar um pouco mais confortável e mais seguro. Então, assim, a ideia é trazer conforto para o bebê, não só por meio do tratamento, mas pelo ambiente que a gente cria. E aí nunca vai ser o intuito causar dor. Pode acontecer do bebê ter uma região dolorosa, e aí ao toque pode ser que ele tenha dor, mas tanto a avaliação como o tratamento não causam dor, muito pelo contrário, é muito como os bebês relaxarem. É lógico que quando você olha em redes sociais, o pessoal posta sempre o bebê dormindo. Sempre tá dormindo aí, tá mexendo ali. Às vezes acontece, porque o bebê às vezes Relaxa. está tão estressado por conta de desconfortos ou por conta de um torcicolo, que ele está naquele estado de alerta o tempo inteiro e gastando muita energia. Na hora que a gente consegue reequilibrar essas tensões, o bebê relaxa e às vezes ele Consegue apaga. pegar no sono. E aí ele pega no sono, ou consegue soltar os gases que estão ali, ou consegue evacuar quando tem uma disquesia, por exemplo. E aí ele precisa relaxar para que isso volte a funcionar e até essa parte digestiva dele funcione melhor também. Que um bebê muito agitado, a tendência é isso funcionar um pouquinho mais devagar. E nos casos de assimetria craniana, você consegue ajudar? É pelo posicionamento? Faz um ajuste no posicionamento? Também. São vários fatores. As causas elas vão ser mais pontuais do que um refluxo, do que uma cólica. Mas a gente tem que também analisar vários fatores. Não é só o posicionamento. Tem o jeito de carregar, o ambiente que essa criança se desenvolve. Será que favorece ela ficar para um lado só? Será que os hábitos do dia a dia dessa casa também favorecem isso? Depende da idade do bebê também, por conta da densidade óssea do crânio, depende também como é que estão essas suturas, se elas já fecharam ou não. Isso vai influenciar até na rigidez em relação aos cuidados. Mas você tem técnicas que podem melhorar um pouco as tensões na base do crânio, que ajudam a direcionar um pouco esse crescimento, e tirar restrições que vão causar uma posição viciosa. Por exemplo, o torcicolo, que o bebê vai tender a dormir sempre para o mesmo lado. E aí, conforme esse crânio cresce, como ele está apoiado sempre no mesmo ponto, aquele ponto cresce menos. Aí você começa a ter um aspecto assimétrico. Então, a osteopatia vai principalmente reequilibrar esse movimento do corpo do bebê para que ele consiga dormir numa posição confortável e você consiga alternar durante as sonecas ou o sono da noite para o lado oposto, ou, se for de forma preventiva, que ele alterne os lados. E tem algumas técnicas que a gente utiliza no crânio, que na verdade não é para moldar ou separar, mas às vezes você tem um solapamento das suturas, que elas ficam meio sobrepostas. E a gente alivia a pressão no local, a gente não separa. E na verdade são técnicas que assim, são bem sutis, não tem nada de separação óssea. É aliviar uma pressão. Assim como a gente alivia entre as primeiras vértebras cervicais e o crânio, a gente tende a fazer isso. Mas isso não corrige a simetria. Só vai dar mais espaço para esse crânio crescer da forma mais adequada. Mas o principal vai ser tirar as limitações de movimento do bebê para que a gente possa reposicionar. E na maioria dos casos isso tem bastante efeito. Não estou falando da osteopatia em si, mas do reposicionamento. Só que se ele tem um torcicolo ou uma restrição, você não vai conseguir reposicionar. Então você não consegue melhorar sozinho, como muita gente às vezes acha que consegue. E hoje em dia no consultório eu acho que é pelo menos 50% ou 60% dos casos. Porque com assimetria. Eu já peguei acho uns 3, 4 casos que nasceu já com torcicolo congênito. E quando o Rafael Batalha veio aqui, ele explicou que dá para corrigir. Ele falou da osteopatia também, falou da fisioterapia. Sim. E o que a gente vê muito na UTI é assimetria craniana, porque o bebezinho lá fica 2, 3 meses na mesma posição. Sim. Por mais que elas virem a cabecinha, faz um colchãozinho lá com gel, tudo pro... A cabeça ela sempre fica viciada para um lado. Você vai lá e ajusta, põe do outro lado. A hora que você vira as costas, ele volta para a mesma posição. Né? E tem a questão, se eu não me engano, todo monitoramento vem pelo lado direito, não é? Do bebê na UTI. Então a tendência, por conta dos fios, por conta às vezes da luz que fica piscando, do barulho, se eu não me engano, manuseia sempre pelo mesmo lado. Então a tendência são os estímulos chegarem do mesmo lado. Então a criança já fica preparada. A tendência é ele ficar buscando esses estímulos às vezes. E aí, por mais que você mobilize esse bebê, a maior parte do tempo ele fica principalmente para a direita. Aí você vai ter uma simetria posicional, que é mais fácil de tratar do que uma simetria que é gerada intraútero, porque a pressão costuma ser muito maior. Mas todas elas têm uma boa resolução, só que depende muito das causas e também de que fase você vai abordar esse bebê. O período ideal é antes dos 6 meses, que é quando esse crescimento é muito acelerado e esse osso ainda não está tão rígido e consegue ser mais moldável. Os primeiros cuidados na UTI são muito interessantes de se aplicar, mas lógico, a gente sabe que não dá para ficar
estimulando ou mobilizando o bebê o tempo todo, porque tem outros cuidados que são mais importantes. E tem manipulação Prioridade, mínima né? também. A prioridade é o bebê ganhar peso, passar pelo tratamento com sucesso. E depois resolve depois esse correr lá. atrás do tempo, do prejuízo, digamos que não é nem prejuízo, né? O bebê sair vivo de uma UTI é ótimo, é o que a gente espera. E aí você corre atrás de fisioterapia, de osteopatia, na pior das hipóteses, uma órtese, que tem uma boa... Os capacetezinhos, né? Eles são muito bons, eles têm um resultado muito rápido, mas nem sempre são necessários, vai depender da idade do bebê e do grau dessa assimetria. Por isso que a gente tem que avaliar e ir acompanhando esse bebê. E quando chega cedo no consultório, a gente tem uma boa resolução desses casos também. E aí os pais conseguem fazer muita coisa, isso que é bacana, que é a questão do reposicionamento que você falou. Então a gente dá Essa poder, tarefa, né? essa tarefa, essa lição de casa e mostra o quanto eles podem ajudar. E aí é bom, porque não precisa ir tanto no consultório, porque querendo ou não, dá trabalho, sair com o bebê, às vezes é cansativo. O bebê estressa, O né? bebê estressa, sai da rotina, a mãe está no puerpério ainda, que é bem complicado. Às vezes o marido está trabalhando, não dá para... Não consegue ir sozinha. Então, até isso, uma coisa que eu mudei também, eu comecei a fazer atendimento domiciliar, porque de vez em quando é complicado. Legal. E aí a mãe consegue ter essa ajuda, e às vezes ela não consegue sair de casa, não quer, tem medo de dirigir com o bebê. Sim. Então isso ajuda. E aí dá, digamos, certo poder ou capacidade para os pais ajudarem em casa, é muito bacana, porque às vezes eles se sentem um pouquinho impotentes em relação aos cuidados com o bebê. Isso é uma forma de auxiliar, né? Exatamente. Muito mais do que ficar falando que tem que ir no consultório toda semana. E às vezes não tem. E as consultas são semanais? Não, depende Cada de 15 cada dias? caso. Depende do caso. Depende da urgência também. Por exemplo, a simetria mesmo, que a gente estava comentando agora. Dependendo do grau e da restrição que causou essa simetria, por exemplo, um torcicolo muito severo, talvez seja interessante semanal no início, por conta do torcicolo. Para quê? Para que a gente devolva a mobilidade desse pescoço para conseguir reposicionar melhor. Mas a assimetria em si depende do crescimento da cabeça também. Então não dá para você fazer diversas sessões se essa cabeça não cresce. Então não adianta fazer toda semana. Então a gente começa a espaçar de acordo com a evolução também. O problema de amamentação, que é muito comum. Se o bebê não está mamando, está machucando demais a mãe, a gente precisa corrigir isso o quanto antes. Para não machucar, para ele ganhar peso, para não aprender errado, que é muito comum o bebê aprender um padrão errado. Pega errada, né? Exatamente. Se a gente não corrigir a causa do problema, ele vai aprender errado e vai mamar errado a vida toda. E isso pode trazer outras repercussões. Então a gente tenta fazer com um intervalo mais curto, mas dificilmente é menos de uma semana, 10 dias. Principalmente bebê pequeno, porque eles respondem rápido e porque a gente tem que respeitar também essa adaptação que ele tem aqui fora. Quase todo bebê vai ter um esforço muito grande para mamar no começo, é uma tarefa difícil. Então não dá para pensar também que você tem que fazer um tratamento intensivo sempre só porque está difícil. É a mesma coisa, tem que orientar esses pais também, acalmar muitas vezes. Às vezes metade da consulta é conversando para acalmar e explicar o que está acontecendo. E às vezes não é um problema tão grande, é um problema. Só que quando se trata do nosso filho, a gente coloca um grau um pouco maior, porque a gente quer para ontem. A gente quer que resolva todos os problemas, né? Para ficar 100% E a hora que você consegue certinho. acalmar esses pais e orientar, informar, tanto do que está acontecendo como eles podem ajudar, que em vários problemas que eles trazem, eles conseguem ajudar em casa. Aí você já vê que o tratamento corre de outra forma. O bebê já fica mais tranquilo também, essa Já mãe flui fica melhor. aí consegue se acalmar para posicionar o bebê no peito ou para dormir. E aí muda muita coisa. Mas a frequência varia muito. Mas dificilmente é menos do que 10 dias entre uma sessão e outra. Tem que ser um caso com um problema muito urgente ou muito grave para que você tenha uma frequência grande. Normalmente é a cada 15, 20 dias, mas varia muito de caso para caso. A gente normalmente dá um intervalo mais curto, de 10 a 15 dias, e observa a evolução. Está evoluindo bem? O bebê está respondendo bem? Conseguiram aplicar as tarefas em casa? Dá para a gente espaçar um pouco mais. Não está melhorando tanto ou não melhorou nada, a gente começa a observar se há necessidade de ter uma frequência maior ou se a gente tem que explorar outros fatores também. Mas a frequência não é muito grande não, porque o bebê responde super bem. E a gente tem que deixar o corpo responder. Se a gente acredita que ele pode se regular sozinho, a gente tem que dar essa oportunidade. Sim. Entendeu? Então a gente começa a dar espaços maiores conforme o bebê responde ou de acordo com a gravidade do problema. E o torcicolo congênito, ele tem uma boa resposta com a osteopatia? Tem. Tem. Com a osteopatia, com a fisioterapia motora ou pediátrica, cada um chama de um jeito, mas tem. É lógico que a gente tem que descobrir o que causou esse torcicolo, se é por posicionamento vicioso, se é por uma tensão muito grande no pescoço durante um posicionamento na gestação, se foi alguma manobra durante o parto que causou um estresse nesse pescoço. Aí cada tipo de causa, na verdade, vai ter uma resposta e vai ter um determinado evolução. trabalho a ser feito e uma evolução diferente.
Eu até hoje ainda não peguei um caso muito grave, assim, de ter calcificação, de ter fibrose. Ainda não chegou para mim, são casos mais complicados. A maioria é um torcicolo discreto, com uma leve inclinação da cabeça, uma preferência de lado. Foi um outro caso que tinha uma limitação muito grande, mas não casos com fibrose ou calcificação que são mais sérios e às vezes até cirúrgico. Mas costuma responder bem também. 1, 2 sessões você consegue ter um resultado bem interessante, bem significante. Não quer dizer que vai resolver 100% com 1 ou 2. Às vezes pode, mas é muito individual, não tem protocolo. A gente tem algumas avaliações que são importantes e validadas para a gente ter sempre o mesmo padrão de avaliação. Mas o tratamento vai variar de acordo com o bebê e com o que a gente achou na avaliação. E tem aquilo que é o ideal de tratamento e de cuidados em casa e tem o que é possível. A gente tem que tentar chegar no meio termo, porque não é sempre fácil. que a gente consegue aplicar tudo no dia a dia, ainda mais com um filho pequeno, ou com 2, 3. Mas tem uma boa resposta, principalmente se a gente conseguir associar a osteopatia com uma fisioterapia motora, se tiver alguma alteração na parte motora, e com esses cuidados em casa, principalmente. Que a gente pode, às vezes, sustentar um torcicolo ou uma preferência com alguns hábitos errados em casa. Maravilha. E aonde que as mamães podem te encontrar? Eu atendo em 2 locais. Tá? Eu atendo toda segunda-feira à tarde na Solaces, lá no Primar Corporate. Nos outros dias da semana, de terça a sábado, eu atendo num consultório na Carvalho de Mendonça, perto do Canal 3. Depois, quem quiser, entre em contato, eu passo direitinho o endereço. E qual que é o Instagram? @Dr. Daniel Iago, Iago com Y. E eu sempre posto informações assim interessantes, posto às vezes alguns estudos para deixar um pouco mais atualizado. Tento responder também as caixinhas de pergunta ou direct, que acontece mais até por direct, porque muitas vezes passam o meu contato do Instagram para alguma mãe e elas vêm me procurar por ali. E eu também, como eu comentei agora há pouco, eu faço atendimento domiciliar em Santos, justamente por ver essa necessidade das mães que não conseguem sair de casa, ou têm receio, ou o bebê muito pequeno, então é interessante não tirar de casa para não bagunçar muito a rotina ou estressar o bebê. Então também tem essa possibilidade do atendimento domiciliar. Maravilha. E a gente vai te encaminhar os nossos prematuros também agora, vai lotar o seu consultório. Pode encaminhar, por favor. Eu já atendi prematuros quando já estão termos, na verdade, né? Não, já vai sair da UTI com o cartão. Pode vir, não tem problema. Mamãe, se vocês gostaram desse vídeo, encaminhem para alguém que está com algum bebê, com algum problema aí. Já faz a sua avaliação. Nós vamos deixar o Instagram dele aqui para vocês acompanharem. Se vocês não se inscreveram, se inscreva no canal e acompanhe a gente que vai ter mais vídeos. Até o próximo. Tchau, tchau.